Bom dia a todos. Hoje é dia 29/8, 13ª mostra de estágio, e o aluno Fabiano vai fazer a apresentação de estágio, orientação do professor Robson, né? E da banca participam os professores Sérgio Pedini e Wagner Dias, ok? Pode apresentar. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para apresentar a minha apresentação de estágio em PDF. Sim. O meu estágio foi feito numa empresa chamada Capybara Software, né? É uma empresa que trabalha na área de tecnologia, então ela presta serviços na parte de desenvolvimento de software sob medidas em qualquer segmento, né? O que isso significa? Empresas que querem desenvolver um sistema próprio, né, que não querem um sistema engessado que já existe no mercado e que querem fazer uma coisa do zero, própria e específica para a empresa em si, na área de gestão, na área de relacionamentos, enfim, tanto na parte médica, gerencial, empresarial. Então é uma empresa que atua com esse segmento, né? É uma empresa também que trabalha com desenvolvimento de aplicativos em todos os meios, seja na área da saúde, relacionamento, enfim, uma empresa que trabalha com sites institucionais, sites e-commerce e o chatbot, que é aquela ferramenta como se fosse um atendente virtual, né, onde você tem acesso ali, por exemplo, por um Messenger, por um WhatsApp, e você consegue conversar automaticamente com um atendente virtual. Então, a Capybara Software, ela é uma empresa voltada para a parte de tecnologia, né? O meu estágio, eu dividi ele em duas etapas, para ficar mais simples o entendimento, para a gente poder conversar sobre isso. E ele todo foi dentro do setor comercial, na parte de vendas. Então eu pude entrar no comercial e ter acesso a todas as rotinas até a conclusão, por exemplo, de um projeto, até mesmo depois da venda. Então nessa primeira etapa, eu tive o conhecimento total da empresa, onde foi feita a integração, né? Então foi aí mais ou menos um dia conhecendo todas as rotinas, todos os departamentos, qual que é a função de cada um, né? A importância de cada departamento trabalhar em conexão. Eu tive conhecimento também do portfólio da empresa, então os clientes que ela já atendiu, que ela estava em planejamento, e também a região de atuação. Porque como ela é uma empresa que trabalha a nível Brasil, eles determinam pessoas para trabalhar em certas regiões, né, em regiões específicas. Então, por exemplo, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, fica a critério e responsabilidade de uma única pessoa, né? Depois desse processo de já ter conhecimento sobre a empresa, das rotinas, conhecer bem o portfólio, foi iniciado o trabalho de prospecções via Inside Sale. O que é isso? É a prospecção por telefone, né? Então, todo o contato deles é via telefone, e-mail ou videoconferência. E aí sim, a gente pôde começar esse trabalho, onde eu liguei para alguns clientes aqui próximos de Poços de Caldas, né? Até mesmo tive contato com alguns clientes em Campinas, para apresentar a empresa, falar do que se trata, se o cliente ele tem interesse em conhecer melhor, se ele já tem algum sistema de gestão, fazer realmente um filtro para entender se é um potencial cliente, para levar para frente, para ver se tem aquela possibilidade de gerar uma proposta bacana, se ele tem realmente o interesse para converter isso em uma venda, né? Depois disso, eu fui para a parte de contratos, né, e alimentação do cadastro, né, a atualização desses clientes. Então, por exemplo, um cliente que recebeu a proposta, teve a negociação, esquentamos o contato, né, virou assim um potencial cliente mesmo, que se interessou e fechou com a gente, eu participei da construção do contrato, né, para poder amarrar bem a negociação, para atender o cliente com aquilo que foi vendido, a alimentação do cadastro dele via o sistema, né, e isso é importante até mesmo para a segunda etapa, porque eles trabalham muito com script dentro do projeto, né, que é um cronograma que eles montam. Então é importante manter a atualização desse cliente, até mesmo para entender como que está o processo dele na empresa, né. E também pude participar de algumas videoconferências, né, para poder apresentar a empresa, mostrar o portfólio, ver como que é esse contato em termos de negociação com o cliente mais próximo, né. E a questão das planilhas também. Então, a alimentação de planilha para saber se um cliente é frio,
morno ou quente, que é a classificação que eles usam. Então, se é um cliente frio, a gente consegue trabalhar com ele com uma margem maior de tempo, às vezes não precisa tanta pressa, né? Um cliente morno e quente, a gente já precisa dar uma atenção maior, porque são potenciais clientes que podem virar uma venda, podem converter isso. Então, eu pude participar de todo esse processo, né, da primeira etapa, que foi a integração, portfólio, selecionar a região de atuação, trabalhar na parte de prospecções, de contratos, participar de videoconferências e até mesmo a alimentação das planilhas comerciais, né? Na segunda etapa, aí já foi uma etapa voltada depois que o cliente assina o contrato, né? Então, depois que foi feita toda a negociação, a gente alinhou o sistema que vai ser feito, o trabalho que vai ser feito, a gente passou para essa próxima etapa, que aí entra toda a construção do projeto. E lá eles chamam de script. O que é o script? É realmente montar o cronograma desse projeto. Então, quando que ele vai começar, quais que vão ser as primeiras funcionalidades que a gente vai trabalhar, os prazos que vão ter esse projeto até a conclusão dele. Tá? Depois a gente teve as reuniões de apresentação e a validação do script. O que é isso? A gente fazia uma videoconferência e, se é um cliente próximo, a gente ia até a empresa, presencialmente. Mas aí a gente apresenta esse script para eles. Então a gente vai mostrar todo o cronograma do projeto, deixar o cliente muito ciente do que está acontecendo, né, de como que vai acontecer, quando que ele vai ter aquele projeto pronto, as etapas que vão ser cumpridas. Depois desse processo, a gente organiza o cronograma de entrega, tá? Internamente, porque existem outros projetos sendo feitos, então o desenvolvedor, o programador, ele precisa ter isso muito bem definido, né? Então a gente organiza um cronograma para que não atrase também a entrega de outros projetos, não sobrecarregue o programador. E por final, no fim do mês, participei de uma reunião com a diretoria, que no caso são até mesmo os donos da empresa, que são 3 sócios, né? Para apresentar o fechamento do mês. Ou seja, mostrar toda a planilha comercial, as metas que foram atingidas, quantidade de ligações que foram feitas, quantidade de contratos que foram fechados, quantidade de projetos que estão acontecendo, projetos que já foram entregues, feedback de clientes. Então foi uma reunião assim bem bacana, de uma forma holística, para entender realmente todo o fluxo da empresa, tá? E aí aqui eu fiz eu procurei detalhar, deixar bem claro aqui a minha análise em relação ao que eu pude ver no estágio, né. Então a primeira etapa, para ter sucesso com as vendas por telefone, é importante ter total conhecimento dos serviços oferecidos, da empresa que está trabalhando e da região que irá atuar. Porque é muito legal você entrar em contato com o cliente, onde você passe uma segurança para ele daquilo que você está vendendo. Se você não tem conhecimento de portfólio, se você não tem conhecimento total do que realmente a empresa pode fazer para o cliente, se você não tem total conhecimento da carteira de clientes que já foi atendida, se você não conhece muito bem a região que você está ligando, os concorrentes, às vezes você acaba passando uma imagem ruim. Então é importante você ter toda essa bagagem para, na hora de apresentar para o cliente, na forma de começar uma abordagem, você ter argumentos suficientes que convençam e que passem segurança. Então, nessa primeira etapa do meu estágio, eu percebi que isso é fundamental, né? E na segunda etapa, que aí já era os bastidores, assim, né, que é mais a parte interna, o sucesso e a qualidade de uma empresa estão ligados ao planejamento e ao cumprimento do cronograma de entrega do que foi vendido e prometido ao cliente. Por que eu coloquei dessa forma? Eu acho que a empresa agindo de forma transparente, mostrando para o cliente que ela realmente está cumprindo com tudo que foi vendido, com tudo que foi oferecido, com tudo que estava na proposta, de uma forma clara, de uma forma transparente, cumprindo, né, o cronograma, cumprindo os prazos, eu acho que você consegue atingir uma qualidade superior ao concorrente. E isso gera uma credibilidade também no cliente, para que ele possa indicar a sua empresa, para que ele possa falar bem da sua empresa para outras pessoas e que isso realmente se torne viral, né? Então, o cumprimento dessas etapas é fundamental para o sucesso de uma empresa, né? Ela passa a ser reconhecida pela qualidade, pelo projeto, pelo atendimento, pela transparência, e isso tem impacto, às vezes, na questão dos valores, dos preços, porque você consegue elevar o nível da sua empresa e se diferenciar no mercado.
Então, eu procurei detalhar essas duas análises que eu tive, porque eu achei bem interessante, né? E aí a conclusão do estágio que eu tiro, até para minha vida profissional, para minha vida pessoal, é que dentro de um estágio é muito importante essa etapa num processo estudantil, né? Eu acho que o estágio ele precisa ser obrigatório porque você tem um conhecimento holístico, completo, do que você vê em teoria de sala de aula, que às vezes é uma coisa assim, fechada, você fica só na parte teórica, mas quando você vai na prática, você consegue colocar aquilo para rodar, você consegue ter acesso a outras coisas também que às vezes não foram vistas na sala de aula, você consegue ter uma visão ampla de como é realmente uma empresa, de como que ela roda, quais são as rotinas dela, a conexão entre os setores também. Você consegue entender que às vezes você tem uma aula de marketing, uma aula de técnica em vendas, uma aula de contabilidade, mas na hora que você vai na prática, você consegue entender que os setores eles precisam ter uma conexão, eles precisam rodar como uma engrenagem. Um não tem como funcionar sem o outro. Então é importante a gente ver isso na prática, né? Ver essa integração. E o último ponto que eu vejo assim crucial no estágio é o network que você cria, tanto dentro da empresa, colegas de trabalho, clientes que você atende, você consegue criar um network muito bacana que pode te fortalecer lá na frente para que você tenha acesso a uma empresa maior, para que você tenha acesso a cursos também, que você possa fazer outros idiomas. Então você consegue criar um vínculo ali de amizade, um network muito legal, que o estágio proporciona isso. Então, essa foi basicamente o meu estágio voltado, né, na área de vendas, na área comercial, que eu pude entender o processo do zero até a entrega realmente do projeto em si, entender todo o fluxo de uma empresa. Termino por aqui a minha apresentação e deixo aberto para as perguntas, para as dúvidas, para as sugestões. Enfim, agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês também. Bom, Fabiano, obrigado aí pela sua apresentação, né? Muito clara, muito objetiva, como você mesmo, né? Sempre claro, sempre objetivo, né, Fabiano? Sempre curto nas mensagens, né, no WhatsApp, isso é muito bom, né? Vamos resolver o problema, né? Sim, sim. Isso é muito bom, né? Eu gosto disso, Fabiano. Fabiano, eu achei maravilhosa a apresentação e vou abrir para os professores Wagner e Pedini, mas antes eu gostaria de parabenizar você, porque é a conclusão de uma grande etapa que se começou lá em 2015, né, Fabiano? Né? Você é da Sim, primeira sim. turma, né? Talvez o Wagner, talvez o Pedini não tenha esse conhecimento, mas você é da primeira turma que entrou no curso de gestão comercial. Sempre ótimo aluno, né? Esforçado, teve aí os percalços do caminho, né? Como todos nós temos nos momentos da vida, né? E agora está concluindo. Fez a apresentação do TCC, um ótimo TCC um tempo atrás, né? Agora está concluindo o estágio. Acho que as suas horas complementares já estão no sistema, né? Só mesmo para validar, isso mesmo, né? Sim, sim. Isso, então. Exatamente. Então tá fechando, né, Fabiano? E fechando com grande estilo, né? Graças a Deus. Nossa, Isso, depois de muitos exatamente. anos aí. Que bom, né, Fabiano? Sim, sim. E eu gostei muito da parte da venda consultiva, né? Que eu acho que realmente, como você falou, né? Um setor não funciona bem se o outro não funcionar bem, né? Isso é Uhum. importante, né? Interligação dos setores, mas a abordagem consultiva que você apresentou aí, né? Na questão das vendas por telefone, eu acho isso muito importante. Eu sempre insisti muito nisso, né, Fabiano, nas minhas aulas técnicas de vendas, né? Bastante. Formação de equipe de vendas. Eu acho isso muito importante, Fabiano, essa abordagem, né, de transformar o prospect em lead, né, e ir Sim. trabalhando esse lead aí, é uma coisa muito importante, viu, Fabiano? Você está de parabéns. Eu Obrigado. fico muito feliz e muito orgulhoso de você estar concluindo e concluindo dessa forma, tá bom? Então, vou Obrigado, mestre. passar a palavra agora para o Vag, do Pedini, vocês se organizem aí, viu, pessoal? E fiquem à vontade. Obrigado, Robson.
Vai lá, Wagner, eu comecei a outra, pode começar você. Se quiser, pode ir pedir, vamos seguir a ordem aí. Você é da área específica, não tem problema. Idade também, né? Bom, Fabiano, parabéns, muito legal, né? Aliás, muito bem detalhado, apresentado, focado, né? E eu só fiquei com uma dúvida, assim, né? Que você fez uma apresentação de algo que me pareceu de um alto nível e complexidade, né? Algo além de um estágio, né? Como é que foi essa negociação? Você foi um estagiário ou te entregaram um projeto a ser executado, né? Porque é de uma alta complexidade mesmo, de um alto nível. Sim, na verdade, eu não, como pode dizer, eu não participei diretamente, né? Eu tive acompanhamento dos gestores. Então, por exemplo, na parte de prospecção, que era o primeiro passo, na parte só de ligação, apresentação de portfólio, eu sempre tive o acompanhamento do gestor do lado. Então, por exemplo, ele fez algumas ligações para demonstrar como é que é a forma de abordagem, como que eles conversam com o cliente, e colocou eu para fazer algumas ligações. O período de estágio ele é curto, ele é no prazo de 1 mês, mais ou menos. Então, eu não pude ter um envolvimento maior. Então, por exemplo, na parte de projeto, quando eles iam montar o projeto, eu apenas sentava do lado, eles me mostravam todas as etapas, falavam para, por exemplo, fazer uma etapa de apresentação do cronograma, então eu montava um PDF para poder mandar para o cliente, uma coisa assim bem superficial, né? Mas acompanhando de perto, do lado do gestor, fazendo algumas etapas que não fossem tão complexas, né? Até porque era um estágio, não tinha tempo para parar realmente para deixar o dedicado ali. Mas foi algo desse tipo, é uma coisa bem acompanhada com o gestor, que foi o Guilherme Cassani, até um grande amigo meu, e eu tive esse acompanhamento, né? Infelizmente eu não tive tempo de entrar realmente num projeto assim de ponta a ponta, porque a parte comercial, quando a gente fechava o contrato, por exemplo, a gente passava para a parte de administrativo, de contratos, que era já o projeto, a empresa X ela precisa de um sistema de gerenciamento para controlar o estoque, para controlar o comercial, para controlar o administrativo e ponto. Aí passava para a parte de contrato, eles faziam, enfim. Foi uma coisa bem que eu tive um conhecimento, mas foi mais superficial com o acompanhamento do gestor. Tá ótimo, tá ótimo. Meus parabéns. Obrigado, obrigado. Wagner. Fabiana, meus parabéns, tá? Você fez uma apresentação bastante sequencial, bem concatenada nas ideias, né? Na forma como você fala. Me pareceu que você está uma pessoa bem integrada a essa empresa. Geralmente as empresas de informática elas já têm essa dinâmica, né? Me parece ser uma coisa mais moderna, mais holística mesmo, acompanhando todo esse movimento, né? E você me parece ser uma pessoa assim, ou uma pessoa muito bem integrada a essa empresa, né? Você disse que você teve contato desde a apresentação da empresa, passando por vários setores, comercial, contratos, negociação, feedbacks, você teve uma inserção que poucas empresas permitem, inclusive, né? Sim, sim. E aí, assim, até confunde um pouco, assim, a sua dinâmica com a dinâmica da empresa, né? Porque você me parece muito inserido nela, né? E aí ficou também uma dúvida um pouco até parecida com a do Pedini, assim, como você escolheu, como você chegou a essa empresa. Ah, legal. Né? Eu tive dois fatores assim que me beneficiaram mesmo. Se você trabalha nela, né? Alguma coisa do tipo. Entendi. Antes, no período da minha graduação, eu trabalhei numa empresa chamada Grupo Soitic, né? Que era uma empresa na área de tecnologia também. Então, essa questão de sistema, venda consultivas, eu já tenho uma experiência de quase 4 anos, mais ou menos. Então, eu tenho um pouco de conhecimento na parte comercial, né? Abordagem e tudo mais. E os 3 sócios da empresa Capibara, eles trabalharam comigo no Grupo Soitic, na época, né?
Aí, há uns 2 ou 3 anos atrás, eles abriram a Capibara, que é essa empresa que está ali na Rua Goiás, próxima ali da Santa Casa. E aí eu conversei com eles, falei que eu precisava fazer um estágio na empresa, né, se eles tinham essa abertura para me dar, para eu poder ter essa oportunidade. Então, por esses 2 fatores, por eu já ter trabalhado com a área comercial e ter uma experiência na parte de software, e também por ser amigo deles pessoal, eu acho que eu tive uma facilidade maior por conta da confiabilidade, enfim, credibilidade, em saber que era uma coisa que ia acontecer ali comigo e não ia sair disso, né. E também porque a empresa, ela, apesar de parecer grande, ela é uma empresa de pequeno porte. Então, se eu não me engano, são 6 ou 7 funcionários que tem hoje, né. Então é uma coisa bem bacana, assim, comprimida, que a gente consegue ter acesso a essas informações. Beleza, tudo bem, meus parabéns, tá? Obrigado. Muito bom dia a todos, né? Obrigado, Bruno, Helenice e Fernando também por estarem aqui. Muito obrigado. Meu nome é Luiz Otávio, eu sou do terceiro Eletrotécnica e eu fiz estágio na loja Choque Iluminação. Quem me supervisionou no estágio foi o Donizete Pinheiro da Silva e meu professor orientador foi o Fernando. Aqui está o emblema da loja Choque Iluminação, que tem localidade no centro, com entradas na rua Marechal Deodoro e Avenida Francisco Salles. O ramo de atuação da empresa se concentra muito na reposição de materiais elétricos. Então, vai desde tomadas, luminárias, esses componentes. Lá dispõe de 4 funcionários e um proprietário, e seu público-alvo se concentra muito a pessoas que desejam realizar obras elétricas, reformas, construções elétricas. E também lá era um ambiente que tinha muito eletricista, então havia muito contato da gente com esses eletricistas, conversa, troca de experiências. No estágio, a gente realizava basicamente trabalho em 3 ambientes. A gente realizou no ambiente fabril, que seria uma fábrica, que seria a fábrica de embalagens Caldense, que fica na Avenida João Pinheiro. Lá a gente realizou a instalação de ventiladores de parede. Na própria loja Choque Iluminação também, onde a gente realizou montagem de lâmpadas de calhas para lâmpada LED, que seria onde você coloca aquelas LEDs tubulares no teto, e também em ambientes residenciais, onde foi a maioria do nosso trabalho, e a gente realizou instalação de tomadas, interruptores, mais esses componentes. A gente trabalhava em 3 pessoas, sendo eu, o Donizete, e o Guilherme, que é um colega de classe e também de estágio. Era um ambiente, assim, sempre de muito aprendizado, e muita descontração, né? Porque por mais que o Donizete ele cobrava muito, ele buscava ensinar muito, ele deixava o ambiente muito descontraído. Você via nele que ele sempre tinha muito prazer em ensinar a gente. Como objetivo geral, eu busquei colocar 2 que eu acho que são principais, assim, que seria a consolidação dos conhecimentos que a gente adquiriu na escola, os conhecimentos teóricos, e também a busca por uma experiência no mundo de trabalho, né? Porque por mais que o conhecimento ele seja muito importante, quando não se tem a prática, ele fica desconexo. Ele fica com os pontos muito longe um do outro, sem ligação. Mas com a experiência, com a prática, esses pontos vão se ligando. Por exemplo, coisas simples que a gente consegue, que a gente não faz logo que a gente vai praticar algo, a gente começa a fazer de acordo com quando a gente vai tendo experiência. Como, por exemplo, desencapar um fio, que parece algo muito fácil, mas não é. Aí vai conseguindo isso de acordo com a experiência e com o tempo de trabalho. Com objetivos específicos, eu busquei traçar os que vão se enquadrar muito, que vão ajudar muito no aprendizado escolar e também na qualificação para o mundo de trabalho, com a prática de instalações elétricas, que foi basicamente o que a gente fez no estágio. O que seria isso? Seria a instalação de tomadas de interruptores de lâmpadas, dessas coisas. E a gente praticou isso muito no estágio. E por mais que a gente tenha visto muito a prática antes da teoria, isso não foi muito um empecilho, porque o Donizete ele sempre tinha muito prazer em ensinar. Ele desenhava os esquemas, ele fazia de tudo para a gente entender. E também cobrava um resultado muito próximo da perfeição, né? Também teve uma vasta comunicação entre o cliente e o profissional técnico. Ou seja, a gente tinha um contato com diferentes clientes com diferentes saberes. Tinha muitos clientes que sabiam muito sobre o assunto e outros que não sabiam tanto. Então havia essa troca de experiências. O Donizete ele sempre buscava dar sugestões, onde ficava melhor a instalação, qual tipo de instalação seria mais correta, mas sempre buscando respeitar a opinião final do cliente.
Outra ideia que eu achei bem importante seria de conhecer o ambiente industrial, como a gente fez nas embalagens Caldense, que como que seria um trabalho de um eletricista dentro do ambiente industrial. Eu vi lá como que funciona. Seria mais ou menos que a gente tem que trabalhar sempre entre intervalos, para não atrapalhar a produção da fábrica. E isso exige uma grande, é, uma grande preparação para isso. Também outro negócio muito importante foi o trabalho em equipe, né? Que é muito importante, tanto no. Agora está ajudando muito na escola, como também no mercado de trabalho. A gente sempre buscava no estágio, sempre ajudava um ao outro. A gente terminava uma tarefa, a gente perguntava: pô, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Você tá precisando de alguma ajuda? A gente sempre buscava ajudar um ao outro. Na decorrência do estágio, a gente realizou muitas atividades, dentre elas a instalação e o reparo de interfone coletivo. O que seria o interfone coletivo? Seria basicamente o interfone que coloca em apartamentos, que ligam não só para uma casa, mas sim para várias. Cada botão conecta com uma casa, com um monofone, certo? Aqui nessa imagem à direita, foi um interfone coletivo que apresentou problema no módulo. Como o Donizete a gente chegou nessa solução? Porque o microfone ele estava mudo, o monofone, perdão. Ele estava mudo, não estava conseguindo falar, não estava escutando também a parte do interfone. Aí nisso ele viu que era um módulo e acabou trocando e deu certo, né? A gente também realizou muita instalação e a montagem de lâmpadas. A gente sempre utilizou muito a parte de interruptor simples. Qual seria a lógica? Assim, na parte de trás no interruptor simples, ele tem 2 parafusos. Aí para fazer a ligação, vem um cabo fase da rede e liga em um desses parafusos. E o parafuso restante, você liga um cabo dele, passa pelos conduítes, tudo certinho, e liga na lâmpada. Esse cabo é chamado de retorno. Aí, para finalizar a instalação, você liga o neutro da rede também na lâmpada, finalizando a instalação. A gente usou essa lógica, esse tipo de instalação, para fazer esse lustre aqui à direita. Já aqui na parte da esquerda, foi uma LED, foi uma lâmpada tubular, que a gente montou com fita de LED, que seria basicamente uma fita que tem umas lâmpadas muito pequenas, que tem suas cores controladas por um controle, sempre variando as cores primárias. É bem legal de mexer com isso. A gente realizou também a instalação de tomadas, tanto 127 quanto 220. Aqui na imagem está 110. 110 seria uma medida convencional, que é muito tratada para arredondar, né? Porque na real, na verdade, é 127 volts. Aí para sua instalação, como que é? Na parte de trás da tomada, existem 3 parafusos. No parafuso do meio, você conecta o terra. No da direita ou esquerda, você liga a fase diretamente da rede. E no parafuso restante, você liga o cabo de neutro, também da rede. Já na de 220, a instalação é bem parecida. No do meio, você liga o neutro, já que muitas casas não têm a instalação de aterramento, né? Até por ser muito cara, por ter um circuito a mais, vai gastar mais com cabo. E nos outros 2 parafusos restantes, você conecta o cabo fase da rede. A gente também no estágio realizou a instalação de sensores de presença, que seria basicamente a mesma função do interruptor. Ou seja, quando ele detectar algum movimento, ele acende a lâmpada. E após alguns segundos, quando ele não detecta mais esse movimento, ele apaga a lâmpada. A sua instalação é bem parecida com o do interruptor. Atrás dele, existem 3 cabos. Existe o cabo de fase, o de neutro e o de retorno. O de fase você conecta diretamente com a fase da rede, o de neutro diretamente com o neutro da rede, e o de retorno, igual acontece com o interruptor, você conecta diretamente na lâmpada. Você coloca um cabo diretamente na lâmpada. Aí, para finalizar, igual foi a instalação com o interruptor simples, você conecta o cabo de neutro da rede na lâmpada. No estágio, a gente teve interação com várias peças, com vários equipamentos que ajudaram muito em instalações, como, por exemplo, a própria furadeira, parafusadeira, a calha de passagem, que está aqui à esquerda, que serve para não deixar os fios expostos quando eles não vão ser passados dentro da parede, o próprio passa-fio, que está aqui à direita, que serve para ter uma maior facilidade em passar um fio de um cômodo para o outro, que também, quando tem alguma dificuldade, até por ele ser um fio firme, de plástico, a gente amarra a ponta do cabo nele e vai conduzindo ele através do conduíte. E caso tenha algum problema, passa uma vaselina que vai mais facilmente, né? Também realizou muito
a medição com o multímetro. Sempre depois das instalações, a gente sempre utilizava muito o multímetro para medir a tensão, a corrente, para ver se está funcionando tudo certinho. Sempre na parte da corrente, a gente media em série, a gente colocava o multímetro em série, e na parte de tensão, a gente colocava o multímetro em paralelo. Na instalação de ventiladores, que a gente utilizou, a gente instalou nas embalagens Caldense, a instalação é a seguinte, é assim, você tem o cabo fase da rede, você conecta no dimmer, que seria onde você controla a velocidade do ventilador, e na outra parte do dimmer existe um cabo. Aí você conecta ele no cabo de fase do ventilador, que muitos chamam de positivo. Mas não pode ser chamado positivo, pois positivo é em corrente contínua. E aqui a gente está trabalhando com corrente alternada. Aí seria fase, neutro, terra. Aí no outro cabo que existe no ventilador, a gente conecta o cabo neutro, diretamente da rede. Através da instalação desses ventiladores, a gente pode ver que eles funcionam como motor de indução, que é um tipo de motor que a gente viu muito aqui na escola, principalmente o ano passado com as práticas de acionamentos elétricos. A gente realizou também a passagem de cabos e realização de emendas. Passagem de cabos sempre através do passa-fio, que auxiliava muito, e também, caso tinha alguma dificuldade, a gente passava vaselina. E também a realização de emendas, né? Que quando não são bem feitas, elas são a principal causa de defeitos dentro do ambiente elétrico, dentro de uma instalação elétrica. Aí aqui mais à direita, eu estava fazendo a ligação de um padrão, que foi de um apartamento perto da loja Choque Iluminação mesmo. A gente realizou também o aspecto da produção de orçamento. Por exemplo, a gente contava certinho quantas tomadas, quantos interruptores, quantas lâmpadas a gente iria trocar dentro do ambiente, dentro de uma casa, dentro de uma construção. E sempre buscava passar o preço correto para o cliente, até para ele não ter surpresas na hora de comprar, na hora de pagar, né? E também a observação de vendas, que quando a gente não podia ir junto do Donizete para os locais fazer instalações, a gente ficava observando como era a comunicação entre quem iria comprar o material elétrico e quem iria vender o material elétrico, com a troca de sugestões, até como que eles se comunicavam mesmo. Para a execução das atividades, teve uma dificuldade inicial, assim, que foi a parte de ver a prática antes da teoria, né? Como aconteceu em instalações elétricas. Porque não é fácil, né? Mas por mais que não seja fácil, foi possível conduzir, né? Através das explicações do Donizete, ele era muito paciente, ele sempre buscava ensinar ao máximo. Também, no início, isso dificultou um pouco, que aí, em decorrência disso, a gente realizava atividades mais fáceis, como passagem de fio, ou o próprio auxílio ao Donizete, entregando ferramentas para ele, até para agilizar a instalação. Mas com o decorrer do tempo, com o decorrer do ganho de experiência, a gente começou a instalar tomadas, a instalar lâmpadas, luminárias, as lâmpadas tubulares LED. Como aplicação de conceitos teóricos, a gente teve muitas instalações elétricas. Só que, como foi dito, a gente viu primeiro muito lá na prática, para agora ver na teoria. É uma matéria que eu estou vendo esse ano. Então, aí isso acabou dificultando, mas realmente não foi um empecilho, devido à grande explicação do Donizete, que foi essencial, realmente, nessa parte, e que tem ajudado muito agora, na parte teórica que a gente está vendo de instalações elétricas. Pois muitas instalações que a gente vê agora na parte teórica, a gente já viu na prática, a gente vê quais são os principais problemas, o que pode ocorrer na hora da instalação, realmente na prática. E também a parte de eletrônica digital, né, que a gente viu no primeiro ano na escola, a gente viu também um pouco no estágio, que seria a parte dos controles de motores de portão. Ou seja, qual seria o princípio de funcionamento? Basicamente, você liga o motor, aí ele vai abrir o portão ou fechar o portão, ou você para ele no meio do caminho. Essa ideia de ligado e desligado, muito remetente à eletrônica. Através do estágio, a gente pôde consolidar muitos conhecimentos, né? Vem facilitado muito a minha parte teórica, não só na matéria de instalações, mas tantas outras práticas na escola, né? Vem facilitando muito. Também a comunicação que a gente teve, a relação com diferentes clientes, isso tem ajudado muito, né? Tem ajudado muito, e também até na comunicação pessoal mesmo, isso ajudou muito. E a diferença entre a teoria e a prática, né? Que por mais que elas devam andar sempre lado a lado, é possível andar separados. É possível, é difícil, mas é possível ter um conhecimento, mesmo que elas andem separadas, desde que haja até uma boa vontade, digo assim, até de ensinar e também de aprender, né?
Com o estágio, os objetivos eu creio que eles foram alcançados, foi possível ter uma melhor apreciação do aspecto escolar, do conhecimento teórico, também o conhecimento do mundo do trabalho, ver como que funciona, as relações, ver a parte da comunicação mesmo, como que funciona o cliente, a parte do profissional, como que eles se comunicam, né? Ver como que é o ambiente industrial, como seria uma instalação em um ambiente industrial, o próprio trabalho em equipe também, que foi muito trabalhado no estágio, está sendo de grande ajuda agora, até na própria vida, né? Também, tudo isso, todas essas qualidades do trabalho em equipe, o grande aprendizado que a gente está tendo, a facilidade agora na escola que o estágio trouxe, foi tudo muito por causa do Guilherme também, que ajudou muito, e do Donizete, né? Que eles foram essenciais nessa parte. Sempre buscando ajudar, sempre estando do lado da gente caso precisasse alguma coisa. Só que, como nem tudo são flores, sempre teve muitas dificuldades também, né? Como ver a parte prática da teoria, e que isso proporcionou umas dificuldades em algumas atividades. Mas isso foi possível solucionar. Com o tempo a gente foi melhorando isso e foi solucionado. E também a parte do cansaço, pois não é fácil você consolidar o trabalho, digamos assim, na parte do estágio e o estudo. Porque a gente acordava de manhã do IF, aí ia para o estágio, aí chegava em casa, tinha de fazer muitas vezes trabalhos, atividades, para acordar de manhã, ir para a escola fazer prova. Nunca, não foi fácil, mas foi um tempo de muito aprendizado e que está servindo de grandes experiências para mim. Essa foi a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, obrigado, Luiz. Gostaria agora de passar a palavra ao professor Bruno, seus comentários. Luiz, parabéns pela apresentação, tá? Ficou de forma bem descontraída, segura, né? Eu gostei bastante do jeito que você manteve, né, o andamento da apresentação. As atividades, né, você falou ela sempre com uma relação, né, do que está sendo aplicado com a teoria, tá? Isso foi bem bacana. Bom, eu acho que assim, não ficou nenhuma dúvida, né, quanto às atividades que você realizou, tá? Eu só queria saber, você pretende seguir na área? O que você está pretendendo agora? Olha, Bruno, eu não sei realmente. É porque eu gosto muito da área, mas é que tem outras que eu gosto mais, entendeu? Mas eu gosto muito da área de elétrica. Aí, caso não dê, eu pretendo seguir sim. Mas é que eu queria seguir mais na área de educação física, que gosto mais, né? Sim, sim. Beleza, é o que você falou, né? A elétrica, né, em si, ela não é só uma área técnica para você seguir uma carreira, mas ela é um aprendizado para a vida, né? Então, o que você está usando, aprendendo agora, colocando em prática aqui, você vai levar para o resto da sua vida. Mas beleza, muito obrigado. Obrigado a você, Bruno. Obrigado, Bruno, pelos comentários e considerações. Passo a palavra para a professora Helenice. Oi, Luiz. Oi. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Gostei bastante. Achei que você estava bastante seguro, como o Bruno falou, e também você está bastante assim, entusiasmado, né? Contando, feliz sobre o que você fez. Achei bem interessante, assim. Fiquei feliz de ver que você gostou da experiência. Obrigado. Também ia perguntar se você pretenderia seguir nessa área, né? Por causa desse entusiasmo, mas aí você já respondeu aí para o Bruno, né? E aí eu queria fazer um comentário também, que é verdade, viu, gente? O Luiz realmente estava lá no estágio, porque eu mesma fui nessa loja, acho que em janeiro, né, legal. Luiz? Foi. Encontrei ele lá. E aí a minha pergunta, eu já tinha terminado de comprar, eu acho, quando eu vi o Luiz, e aí eu queria perguntar para ele como é que era essa questão do atendimento ao cliente, se ele fez isso sozinho ou se ele estava sempre acompanhado com alguém, né? Como que funcionava essa questão do atendimento ao cliente na loja? A questão do atendimento, a gente não podia atender, até porque o dono da loja ele não deixou também. Sim. Mas a gente sempre buscava observar. O Zé, né, que é o que trabalha lá, ele sempre era uma pessoa muito calma e ele buscava ensinar a gente também, que ele sempre falava
para a gente acompanhar ele para ver as peças, para ver como que chama as peças, né? Para até caso ter alguma pergunta de algum cliente, a gente saber. Aí foi mais essa relação de ver o que ele estava fazendo. A gente não conseguiu atender. Entendi. Beleza, só uma curiosidade, você comentou sobre instalações de tomadas, né? E aí você falou que normalmente deveriam ser 3 fios, mas normalmente o pessoal coloca só 2. Por que isso acontece mesmo? É que muitas das vezes não tem a instalação do terra, né? É porque o aterramento, ele seria um circuito separado. Aí ele acaba sendo muito caro para colocar. Aí muitas das pessoas, elas acabam colocando neutro junto do terra. Aí isso realmente não é bom, não é recomendado, não pode, né? Não era para poder, mas acaba correndo muito para diminuir a questão dos custos. Aí ele acaba colocando, muitas das vezes, o neutro junto do terra, aí que acaba sendo quase que a mesma coisa, né? Mas não com a mesma solução, porque é sempre bom ter o terra, até para ter uma descarga da carga para não tomar o choque, né? Também. Uhum, entendi. Eu acho que na minha casa também não tem terra não, viu, Luiz? Bom Eu saber. acho que aqui também não. Mas então tá bom. Obrigada, viu, Luiz? Foi muito Obrigado a bem. você. Ok, obrigado, Helenice, pelos seus comentários e observações. Da minha parte, também quero parabenizar o Luiz pela apresentação e pela dedicação. Sim, num geral, fechando aí os 3 aí que apresentaram, a Lívia não está mais no ambiente, mas foi bom vocês terem praticado, né? Na verdade, algo que não vinha acontecendo antes, mas com essa pandemia, apesar de tudo, está trazendo algumas coisas boas, né? Nós podemos fazer isso mais vezes para as próximas mostras de estágio, treinar com os alunos um pouquinho antes, né? Para eles terem segurança, principalmente segurança na hora de falar as atividades que realizou durante o estágio. Eu gostei de todos os 3 que apresentaram, tá?